Glória a Deus, meus irmãos. É uma alegria muito grande para todos nós estarmos aqui mais essa vez, mais este momento na presença de Deus, engrandecendo o nome dEle, prestando a Ele o culto que lhe é devido, porque Ele é merecedor deste culto. Eu agradeço a todos esses irmãos, a todos que estão conosco pela internet e a todos vocês que estão aqui presencialmente também. Amém? Amados, ainda de pé, a meditação vai ser bem curtinha, porque vamos celebrar a ceia do Senhor hoje. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Sobe. Isso. Diz assim as Sagradas Escrituras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora pulem lá para o versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante da Tua face. E, Pai, pedimos que o Senhor continue a derramar sobre nós as Tuas bênçãos. Pai, essa escola bíblica dominical foi reveladora e abençoadora. Estamos com os nossos corações cheios de alegria por tudo aquilo que aprendemos aqui nesta manhã, no estudo que foi feito, meu Senhor, sobre as doutrinas apostólicas. Pai, mas agora estamos nessa segunda parte do culto que prestamos a Ti e pedimos, ó Deus querido, que o Senhor tome conta deste momento. Deus, como foi falado aqui, se o Espírito Santo não atuar, nada vale, nada vai acontecer. Se Teu Espírito não nos falar, não nos ministrar, não nos ensinar, é simples voz de homem, Pai, que ouviremos aqui. Portanto, meu Deus, em um nome santo do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor prepare o solo para receber, ó Deus, essa chuva que o Senhor vai enviar agora. E Deus amado, que o Senhor nos encharque, Pai, com a Tua glória. Ó Deus, que o Senhor nos encharque, Senhor, com a Tua sabedoria. E fala-nos, ó Deus, aquilo que está no Teu coração. Quanto a mim, ó Deus, sou um mero instrumento nas Tuas mãos. Nada mais do que isso. E neste momento queremos ouvir a Tua voz e não a minha. Portanto, Senhor, usa-me de acordo com a Tua vontade, conforme o Teu querer. É o que te peço agora, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Podemos sentar. Bom, eu estava meditando na palavra de Deus e perguntando a Deus nessa semana. Essa palavra veio para mim bem no início da semana. Bem no início, acho que foi na segunda-feira mesmo. E preocupado com os acontecimentos, né? Preocupado com o que está acontecendo nos nossos dias, preocupado com todo esse alvoroço, não somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil, em outros países do mundo. E perguntei para Deus: meu Pai, o que eu falo para o Teu povo? Qual é a mensagem que o Senhor quer nos dar? No domingo passado, eu abordei a questão de que muitos estão entrando numa espiral, e eu confesso aos irmãos que eu também estava entrando, né, por conta dos acontecimentos, por conta do momento, né?
E Deus começou a falar comigo a partir disso, irmãos. A partir dessa experiência, aqui creio eu que muitos, a maioria até, infelizmente, da igreja está passando nesse exato momento. E quais são as reações que nós temos observado, tá, no seio da igreja? Medo. Medo do que está acontecendo, medo do porvir, do que vai acontecer. As pessoas estão tensas, preocupadas. E aí Deus começou a falar no meu coração de uma maneira muito especial. E começou a mostrar para mim, mais uma vez, que Ele está no controle da história. E nada que venha a acontecer está fora do que Ele determinou. Amém? Então nós vamos, a partir desse momento, né? Ou seja, dessa palavra que Deus ministrou a nós, desenvolver aqui uma reflexão que é para todos nós aqui, para aqueles que estão nos vendo pela internet, né? Nos acompanhando este culto pela internet também. Então, amados, vamos entender o contexto, tá, de Jesus naquele momento quando ele profere essas palavras. Qual era o contexto histórico, né? E para nós podermos comparar com os nossos dias e termos algumas lições importantes. Então, estamos em um momento único e atípico de toda a nossa história, e justamente por conta disso, porque a humanidade não sabe como responder a todas as demandas, é que o medo tem se instaurado e a histeria tem tomado conta de todos. É o que nós estamos vendo hoje. Muita histeria. Irmãos, basta você ficar 5 minutos, ou bem menos do que isso na internet, vocês vão ver como a histeria tem tomado conta dos cristãos. Eu não estou falando daqueles que não são cristãos, estou falando dos cristãos. No tempo de Jesus, o mesmo ambiente acontecia. Agora prestem atenção nisso, para vocês entenderem que o contexto histórico é o mesmo. Resguardadas as proporções, o contexto histórico é o mesmo. Sua primeira aparição pública, a de Jesus, foi entre os anos 26 e 29 DC. Nessa época, a Galileia vivia profundas tensões estruturais entre judeus e gentios, cidades e campos, ricos e pobres, governantes e governados. E ao proclamar a mudança de todas as coisas que já começava no presente, Jesus encontrou ouvintes que tinham inúmeras razões para ansiar por essa mudança. Então, no meio de todo esse burburinho, Jesus ainda encontrou pessoas que paravam para escutá-lo. E eu espero que no meio deste grupo enorme de cristãos espalhados por esse Brasil afora, tenhamos algumas pessoas assim, prontas a ouvir o Senhor Jesus. O Império Romano vivia sobre a ideologia da Pax Romana, em latim, Pax, paz, né? Olhar a Pax Romana a partir do povo, daqueles para os quais a dita Idade do Ouro, ou Idade de Ouro, né? Alguns historiadores consideram esse momento como a Idade do Ouro, não passou de uma época de sofrimento, de uma paz manchada de sangue, uma paz estabelecida e mantida com meios militares e acompanhada de rios de sangue e lágrimas, cuja dimensão não se pode imaginar. Era uma paz que aniquilava toda e qualquer atitude hostil do Império. Este é o pano de fundo nos tempos de Jesus. Então nós precisamos entender o seguinte, que a mesma turbulência que vivemos nos nossos dias, como eu disse, resguardadas as proporções, Jesus também vivia no tempo dele.
A mesma coisa. Pessoas querendo sair do jugo romano, muitas sedições aconteciam, né? Barrabás, para quem não sabe, né? Ele era assassino sim, mas Barrabás na história antiga, Barrabás era um homem que provocou revolução. Da época dele, Barrabás revolucionou a sua época com as suas ideias, com a sua ideologia. Mesma coisa. Provocou mortes, evidentemente, por causa disso, matou pessoas também, assassino. Porém, Barrabás tinha toda essa ideologia. E antes dele, outros tinham aparecido. Então, Jesus estava inserido dentro desse contexto de promessas, né? De ideologias mil, de situações adversas, um povo completamente insatisfeito. E lembrando sempre, a paz era mantida a um preço muito alto, porque em Roma não brincava. Quando havia qualquer tipo de ameaça, ela vinha com o rolo compressor dela sobre e esmagava. E esmagava mesmo, irmãos. Era a maior força militar da época. Eles dominaram o mundo. Tornou-se império por causa da sua grande força e poder bélico. E Jesus estava nesse contexto. Um povo quieto, calado, porque tinha medo. Medo de falar. Medo de buscar. Medo, enfim. E aí Jesus aparece com a sua mensagem. E aqui, nesse dia, Jesus faz essa linda declaração. Não deixe o seu coração turbado. Não deixe o seu coração ficar obscuro. As coisas estão difíceis? Estão. Há muito burburinho. Há muito disse e não me disse. Jesus tinha conhecimento disso. Mas Jesus fala assim, crede em Deus. Crede também em mim. Porque eu estou indo para um lugar, preparar este lugar para receber vocês. Porque eu quero que vocês estejam aonde eu estiver. Aí vocês veem, no meio de toda essa confusão política, econômica, porque os judeus eram espoliados através de altos impostos. Então havia toda uma situação muito semelhante à situação dos nossos dias. E aí, queridos, vamos falar um pouquinho sobre a paz que é imposta e a paz que é derramada. Em Filipenses capítulo 4, se vocês puderem ir lá, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, nós lemos o seguinte, o apóstolo Paulo dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Prestem atenção no que Paulo está dizendo. Ele primeiro diz o seguinte, não fiquem atônitos com as coisas que estão rolando, estão acontecendo, mas coloquem isso diante de Deus, em oração, com súplicas e com jejum. Coloque isso diante de Deus desta maneira. E aí logo a seguir ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Existe um segredo aí, irmãos. No meio de tanta turbulência, de tanto disse e não me disse, Paulo diz o seguinte, está confusa a coisa? Está estranho? Está difícil? Você precisa de paz no seu coração. Você precisa entender que você precisa de paz no seu coração. E essa paz ela só vem através de Jesus. Então faça o seguinte, que as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e com ação de graças. Paulo está dizendo, só tem um jeito
dar segurança para vocês, porque só tem paz quem tem segurança. Então essa segurança só vai entrar dentro do seu coração a partir do momento que você se derramar diante de Deus e suplicar a Ele, e colocar diante dele, Deus, olhe essa situação toda. E aqui eu não falo somente do contexto nacional, mas falo também do nosso contexto particular, pessoal. Temos irmãos hoje passando por situações complicadas, difíceis. E às vezes isso nos tira do nosso eixo. Perdemos o equilíbrio. Mas aí Paulo diz, calma, vai para o joelho. Se derrame diante de Deus. Fale para Ele dessas coisas. E a paz que excede, é uma promessa, irmãos. E a paz que excede todo o entendimento vai guardar o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. A palavra aqui usada como inquietos, em algumas traduções, ansioso, tá? É merinal, que é estar preocupado com os cuidados deste mundo. É quando você deixa de focar em Jesus e começa a focar naquilo que está ao seu redor. Lembrem-se daquela passagem de Pedro com os discípulos no barco. Jesus veio caminhando sobre o mar. Pedro disse, Senhor, eu posso até aí? Me chama que eu vou. Aí Jesus, vem para cá. E o que a Bíblia conta ali, irmãos? Enquanto ele estava focado em Jesus, ele estava andando sobre as águas, mesmo o mar turbulento. Quando ele começou a olhar ao redor e começou a perceber a força do vento, começou a perceber as ondas do mar, ele começou a afundar. É a mesma coisa, irmãos, quando nós começamos a olhar as coisas ao nosso redor. Eu não estou dizendo aqui que devemos ser alienados, não é isso. Mas essas coisas não podem nos contaminar a ponto de tirar de nós a segurança que precisamos ter para que nós tenhamos paz. Porque neste momento, neste exato momento, irmãos, o cristão verdadeiro é um ser privilegiado, porque é o único que tem paz agora, nesse exato momento. O cristão verdadeiro, ele não está se importando com o dia de amanhã. Ele não está se importando, por exemplo, com quem vai governar o nosso país a partir do ano que vem. Não que isso não seja importante, veja bem, me entendam. Sendo um ou sendo outro, ele tem paz no coração dele. Nada o abala, nada mexe com ele. É isso que Paulo está dizendo, que nós precisamos ter. Por uma razão muito simples, irmãos, porque se tirarmos o nosso foco de Jesus, deixamos de caminhar para a glória, para a mansão celestial. Isso é fato, porque quando nós começamos a nos apropriar do ambiente onde nós estamos, deixamos de viver no ambiente celestial, no ambiente onde Jesus está. Não tem como você viver os dois momentos ao mesmo tempo. A oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, Jesus fala assim, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles vão ficar aqui neste mundo, mas conserve-os em paz. A verdadeira paz que vem de Cristo Jesus, ela transcende o nosso entendimento, que é o que Paulo diz. Ele guarda o nosso coração para que as nossas decisões sejam sóbrias e que não comprometam o nosso direcionamento, é o que eu falei agora há pouco. Quando você perde a sua paz, você perde a sua direção. A nossa direção, irmãos, é o céu. É a cidade celestial. E olhem bem que no texto que nós acabamos de ler, Jesus sai de uma situação dizendo assim, olha só, não deixe o seu coração se turbar, não deixe que as situações do momento te envolvam. Lembre-se
Eu estou indo para o Pai agora. Estou indo para lá para preparar um lugar para vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam junto comigo. Que interessante como Jesus pula de um tema para o outro. Porque naquele momento, ele estava dizendo para a sua audiência que estava tão transtornada por toda a situação, o contexto sociopolítico que envolvia Israel naquela época, todas as tensões que estavam acontecendo ali. É porque a Bíblia não relata, mas basta você ir para a história e você vai ver que havia explosões de diversos tipos de sedição, problemas mil, onde os romanos tinham que estar sempre apagando focos de incêndio. E com isso, sangue era derramado. Isso trazia uma tensão muito forte sobre o povo. E assim, todos estes tensionados, preocupados, com seus corações feridos, machucados, Jesus chega para eles e fala assim, ei, não olhem para isso, não deixem que isso turbe o seu coração. Mas olha, eu estou indo para o Pai, vou preparar uma mansão, uma casa para vocês, porque é lá que eu quero que vocês fiquem, porque eu quero que vocês fiquem perto de mim. Então Jesus tira a atenção da sua audiência, daquele momento, daquele instante, e traz essa atenção para a sua pessoa e para a sua promessa. Isso está valendo hoje, amados. É a mesma coisa. Então Paulo, quando diz assim, não se inquietem, não se transtornem, mas antes de tudo, toda essa problemática que está envolvendo vocês, coloquem isso diante de Deus, falem disso com Ele, e a paz de Deus. Olha só o que Paulo diz, a mesma coisa que Jesus fala. E a paz de Deus que transcende, que vai além de todo o pensamento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quando estamos inquietos, ansiosos, fatalmente interrompemos as nossas orações. E quando menos esperamos, caímos no efeito da panaceia. Eu vou explicar para vocês o que é isso. A panaceia, irmãos, é uma palavra grega, que vem de pan, que é todo, né? Panakeia, e o sufixo acus, que quer dizer remédio. Ou seja, um remédio para todo mal. Então, qual é o efeito da panaceia no sentido figurado para nós? É quando transferimos da pessoa de Jesus toda a segurança que temos nele e transferimos isso para pessoas, outras pessoas. Quando colocamos toda a nossa concentração, dizendo assim, fulano de tal vai fazer isso, e fulano de tal vai fazer aquilo. É quando nos esquecemos das promessas que Deus já nos deu, que estão na sua palavra para todos nós, e depositamos essa mesma confiança em homens, em pessoas, em situações. Isso é o efeito da panaceia. E é o que está acontecendo em nossos dias. É lamentável, queridos, quando eu falei isso domingo passado, mas é bom lembrar, quando eu vejo líderes, pastores, homens de Deus, né, lançando mão desse tipo de argumento, tirando a atenção do povo de Deus e depositando numa pessoa, seja ela quem for. Porque, amados, se nós formos olhar para um lado ou para o outro, tá, ambos têm promessas. Um prometeu picanha com cerveja para todo mundo, não vai faltar picanha com cerveja na mesa do brasileiro. Mas o outro promete também, mesmo as outras coisas, não essas, mas outras coisas. Quantas promessas, irmãos, nós já vimos acontecer? E quantas dessas promessas foram cumpridas? E aí nós entramos no afã do momento, achamos que é isso que está sendo falado que vale, nos esquecemos do que Deus tem para nós, do que é que Deus está nos falando, o que é que Deus está nos mostrando. E aqui, volto a repetir, não estou dizendo que devemos
tirar a nossa mão da nossa responsabilidade como cidadãos, como pessoas de bem, porque somos, porque obedecemos a palavra de Deus. Isso não. Devemos sim ser responsáveis com as nossas escolhas, porque a Bíblia nos ensina isso. Porém, irmãos, não podemos transferir para homem algum a nossa atenção. A nossa atenção ela tem que estar voltada para Deus. É Ele. É Ele. Então eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou colocar diante dele, como está escrito aqui, conforme Paulo escreveu. Faça isso conhecido através das suas petições a Deus. Fale disso com Deus. Converse você com Ele. Eu sei que tem muito discurso aí fora, dizendo que se nós não falarmos de política agora, por exemplo, não poderemos falar de Jesus amanhã. E temos que entender uma coisa. Embora eu aceite algum tipo de argumentação, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, que me afirma e que me mostra claramente que é Deus que está no controle da história. Não existe guerra entre o bem e o mal, irmãos. E nós estamos tratando toda essa situação como se fosse isso, a guerra do bem contra o mal. Gente, desde quando Deus precisa guerrear com alguém para conquistar alguma coisa? Aonde está escrito na palavra que Deus teve que guerrear com o diabo para alguma coisa? Pelo contrário, o diabo vai lá e pede permissão para ele. É assim que funciona. Então nós precisamos ter uma consciência bíblica do que a Bíblia nos está nos mostrando. É Deus que está no controle. É Ele quem decide. Cleiton, mas então não preciso orar? Claro que preciso orar. Sempre. Paulo está dizendo, coloque tudo diante de Deus. Coloque as suas dúvidas, os seus pensamentos, o seu clamor, a sua intercessão. Interceda por estes homens para a salvação deles. Nenhum dos dois conhecem o Evangelho conforme a Bíblia diz. Não tem guerra de bem contra o mal. Não existe isso. Continuando, queridos. Eu precisei abrir esse parênteses enorme aqui, porque esse efeito que eu chamei de efeito panaceia é quando você deposita na pessoa, dizendo, ela vai resolver tudo. Essa daí vai ser lacradora, vai fechar tudo. Não tem como dar errado. Os dois lados pensam da mesma maneira. Continuando, queridos. Estamos tirando a nossa confiança de Deus e depositando no homem. E a prova disso é que quando o nosso culto é mesclado com o culto ao homem, isso é idolatria e transforma-se numa grande abominação para Deus. Então, qual é o comportamento cristão genuíno diante da incerteza da vida? Porque se existe uma coisa incerta, amados, é a vida. A única coisa certa é quando nós estamos olhando para o céu e quando nós estamos olhando para Jesus, nós temos certeza de uma coisa. Não importa o que aconteça, eu vou chegar lá. Essa certeza nós temos. É a convicção da salvação que foi falada aqui brilhantemente hoje na escola bíblica. É a convicção que você tem, que não importa o que aconteça com este mundo, não importa o que venha acontecer no futuro, eu vou estar com Jesus, porque essa é a vontade dele, é o que ele quer. Ele declarou isso. Eu estou indo para lá para o Pai, preparar para vocês um lugar, porque eu quero que vocês fiquem comigo. E aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. É promessa de Jesus e Jesus não mente. Amém. Então, enquanto nós tivermos o nosso olhar nesse foco, olhando para isso, não tem como errar, irmãos. Porque não importa a turbulência que tiver ao nosso redor, nós estamos indo para o céu. Amados, cuidado com os discursos aí fora, que nós somos cidadãos dos céus, mas somos cidadãos aqui desta terra.
Concordo no sentido de que nós temos essa dupla cidadania e que precisamos cumprir as nossas obrigações e deveres enquanto cidadãos aqui nesta terra. Fato, vamos continuar trabalhando, vamos continuar comprando, vamos continuar pagando os nossos impostos, vamos continuar intercedendo pelos nossos líderes, sejam eles quem for. Vamos cumprir o nosso papel de cristãos nesse mundo, mas lembrando sempre, a nossa pátria está no céu. E ponto final. É o que rege a nossa vida. É o que rege todo o nosso contexto. Mas Cleiton, fica difícil. Como é que eu vou conseguir viver aqui nesta terra com toda essa turbulência e concentrado no céu? Simples. Vá para o joelho, amado, é o que Paulo está dizendo. Não se inquiete. Se você for tentar buscar isso através de uma autoajuda, como foi falado aqui agora há pouco, ou através dos ensinamentos de alguns coachings, você está ferrado, está lascado, porque Paulo dá um segredo. O segredo é você buscar a Deus em oração, colocar diante dele tudo aquilo que te aflige, e seja o que for, toda turbulência ao seu redor, fala para Jesus, conta para ele, e a promessa é essa, e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, ou seja, nós não temos condições de dimensionar o tamanho desta bênção. Então, qual é o nosso comportamento cristão? Qual é o comportamento cristão genuíno diante da incerteza da vida? Eu vou mostrar um exemplo para vocês na palavra de Deus. Abram suas Bíblias, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Já estamos encerrando. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele os outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá, ou Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Agora, olha o versículo 3. Então Josafá temeu. Mas em outras traduções, então Josafá teve medo. Uma galera imensa estava vindo contra Jerusalém. Um exército que não se podia contar. A união de várias e várias forças. Uma multidão. E vieram correndo para o rei Josafá, dizendo: Josafá, a pessoa estava esbaforida na hora. Está vindo aí uma multidão contra a gente. Nós não temos como escapar. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Mas vamos continuar a leitura? O que Josafá fez? Josafá pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Irmãos, isso daqui é tremendo. Ele não chamou os seus capitães, os seus generais, e mandou fortificar a cidade, e mandou recrutar quem estava na reserva. Não fez nada disso. Ele não olhou para os seus recursos. A Bíblia diz que ele teve medo, como qualquer um de nós aqui tem. Porque o que é incerto nos traz temor, sim, claro. Mas no meio disso, Josafá se põe de joelhos, chama Judá inteira e diz: vai todo mundo jejuar agora, vamos todo mundo para o joelho e vamos jejuar. Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Gente, o povo entendeu. O povo entendeu. Aquele era um momento
de chegar diante de Deus e fazer o que o apóstolo Paulo falou. Não fique inquieto por coisa alguma, mas que tudo seja conhecido através das suas petições diante de Deus. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém e na casa do Senhor, diante do pátio novo. Agora, olha a atitude desse homem de Deus. Olha o que ele diz no verso 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Ponto final. Ponto final. A notícia que ele tinha recebido é que vinha uma multidão contra ele, um número incalculável, de exércitos muito bem montados, muito bem preparados, que com certeza iriam deixar Judá terra arrasada. Embora o seu rei tivesse medo naquele momento, quando recebeu aquela notícia, ele na mesma hora se pôs de joelhos e colocou isso diante de Deus. Eu não vou ler toda a história. Os irmãos conhecem o final da história. Ele não precisou fazer nada, irmãos. Nada. Toda essa multidão se matou. Foi isso que aconteceu. Se destruíram. O texto nos informa claramente que Josafá teve medo, mas o interessante aqui é que, mesmo a despeito do seu medo, ele não transferiu para alianças, para o seu exército e muito menos para homem algum a sua confiança, pois ela estava alicerçada em Deus. Ele buscou ao Senhor e jejuou. Josafá aplicou o princípio que o apóstolo Paulo ensina em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ações de graça. Então, quais são as características de um cristão diante das incertezas da vida? E aí, novamente, nós voltamos ao nosso texto áureo, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, e vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós aprendemos aqui 3 princípios e eu vou encerrar com eles, amados. O primeiro princípio está lá no verso 1. Confiança em Deus. Confiança em Deus. A nossa confiança em Deus não deixa o nosso coração obscurecido pela incerteza da vida. É o que eu falei. Quando você tira a sua atenção do Senhor Jesus e coloca nas circunstâncias que te rodeiam, e todos nós aqui temos situações assim, nós vamos afundar como Pedro afundou, irmãos, da mesma maneira. A confiança em Deus, e você só vai ter confiança em Deus se você conhecer o Deus que você serve. Porque se nós temos a condição de confiarmos numa pessoa que mal conhecemos e depositarmos nela toda a nossa credibilidade, dizendo: opa, essa pessoa vai nos ajudar. Eu não entendo. Fazemos isso com uma pessoa que pode falhar, que pode te virar as costas, que pode a qualquer momento te deixar na rua da amargura. Mas Jesus não é assim. Jesus não age dessa maneira. Então por que não colocar a nossa confiança nele? Depositar toda a nossa atenção nele? E aí Jesus está dizendo: não deixe seu coração se turbar. Credes em Deus e crede em mim. Segundo princípio, a esperança em Deus. Ela faz com que olhemos
para a direção certa. E qual é a direção certa para o cristão, irmãos? Com toda certeza, a direção certa para um cristão de verdade é o céu. Ele não pensa outra coisa. Eu vi um pastor falar certa feita, não há muito tempo. Ele disse assim: eu não sei como é que um cristão de verdade não consegue ficar empolgado com a ideia da eternidade com Deus. Eu não sei como é que um cristão de verdade não está ansioso pela chegada do Senhor Jesus, para que toda essa história se resolva logo. Ele não entende como os cristãos de hoje não gritam Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele não consegue compreender o tamanho dessa letargia que nós temos. No entanto, nos empolgamos com uma viagem que nós vamos fazer, nos empolgamos com a compra de uma casa nova, com a compra de um carro novo, com um cargo que nós sempre almejamos e sonhamos. Nós nos empolgamos com essas coisas e muitas das vezes elas nem nos deixam dormir. Mas, no entanto, não nos empolgamos com o fato de que o dia, amados, e muito está pertíssimo de acontecer. Vamos estar com Jesus para todo sempre, vivendo situações, vivendo uma vida que nós nunca poderíamos imaginar. É o que vai acontecer. Então, como não se empolgar com isso? Como você não viver para isso? Eu estava vendo no grupo da igreja um vídeo que foi colocado de alguns irmãos que iam para a rua. Eu achei muito interessante aquilo ali, porque um estava carregando uma caixa de som nas costas, aqui ó, não estava nem, esse negócio pesa, tá? Para quem já tenta botar isso nas costas, você vai ver, pesa, e ele não estava nem aí, ele estava com aquele negócio nas costas. Todo mundo com mochila, todo mundo debaixo do sol, mas proclamando a mensagem do Evangelho. Aí uma irmã me procurou e falou assim: por que nós não fazemos a mesma coisa? O que está faltando para nós fazermos isso? E aquilo mexeu comigo, irmãos. Mexeu comigo. Aqueles irmãos, eles estão indo em direção ao céu. Sabe por que eles não estão nem aí para aquela caixa de som nas costas? E para aquelas pessoas que passavam por ele, nem davam confiança. Porque eles sabiam para onde eles estavam indo. Para onde eles estão indo. Isso é empolgante para quem realmente tem o fogo, tá, dentro de si, o fogo que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Ele sempre vai pensar nisso. É a única coisa que importa. Nada mais importa, somente isso. Para não alongar mais, a terceira coisa, a paz de Deus, que Paulo tanto fala e que Jesus também fala. Devemos nos apropriar dela pela oração, súplicas e com ação de graças. Esta paz verdadeira que devemos buscar. Agora lembre-se, irmãos, Jesus diz que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas você tem que ir lá pegar essa paz com ele. Ele não vai jogar isso a granel, e onde cair, caiu. Não vai fazer isso. Você quer a paz de Jesus na sua vida? Você quer ficar incólume diante das circunstâncias? Você vai chorar, você vai ter medo, você vai ficar muitas vezes destrambelhado, sem saber o que fazer. Isso tudo é natural, porque nós somos pequenos, ínfimos, carnais. Mas uma coisa eu digo para você, o cristão mesmo passando por esse tipo de sentimento, o próximo passo dele vai ser o joelho. O próximo passo dele vai ser o joelho. E ele vai dizer assim: Senhor, me dá a tua paz agora, eu preciso da tua paz, para não errar a direção. Foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração, queridos. Estamos vivendo, estamos inseridos, estamos dentro de um grande caldeirão em ebulição. Muita coisa vai acontecer ainda, muita coisa, muita mesmo. Precisamos da paz de Jesus em nós. Amém? Vamos ficar de pé.